Olá! Olá, este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E só aqui os surdos acompanham as notícias em Libras. Acompanhe o nosso programa também pelo facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Paralimpíada. Vamos ao resumo da participação brasileira nesta quinta-feira. O atletismo garantiu uma dobradinha do Brasil no pódio. Nos 200 metros T11, Daniel Silva levou a medalha de bronze e Felipe Gomes ficou com a prata. O vencedor da prova foi o atleta da Namíbia, Ananias Chikongo, com tempo de 22 segundos e 44 centésimos. Novo recorde paralímpico. No arremesso de peso, Marivana Oliveira ficou com um bronze na categoria F35. Da Lagoa Rodrigo de Freitas veio uma medalha inédita para o Brasil. Em uma disputa muito acirrada, o carioca Caio Ribeiro levou o bronze na final da canoagem classe KL3. Sérgio Oliva conquistou a primeira medalha brasileira no hipismo em Jogos Paralímpicos. O atleta ficou com um bronze na categoria individual misto do grau 1. Agora vamos ver como está o quadro de medalhas. A China continua em primeiro com 191 medalhas, sendo 84 de ouro. Em seguida está a Grã-Bretanha, com 49 medalhas de ouro. Em terceiro vem a Ucrânia, com 35 ouros, e o Brasil caiu para sétimo, com 53 medalhas. São 10 de ouro, 25 de prata e 18 de bronze. Uma iniciativa de um grupo de atores da comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro, leva literatura para pessoas com deficiência visual. Usar a voz para dar vida às palavras escritas em livros. Esta foi a ideia do grupo Manguinhos em Cena, para permitir que deficientes visuais tenham acesso a diversas obras literárias. Eles gravaram textos de 10 autores brasileiros, que foram transformados em audiolivros. Com certa angústia, Sofia ia servindo o jantar e perguntando: sobre o que a conversa? Teófilo acabou explodindo. Sossega, Leoa, vê se não me estraga o apetite. A gente escolheu obras significativas, né, da literatura brasileira e representativas também do grupo e do nosso projeto, que não tem versões em braille. O lançamento da coleção de audiolivros foi na Biblioteca Parque de Manguinhos. Os autores do grupo teatral, formado por moradores da região, se prepararam durante um ano para gravar os textos de autores como Clarice Lispector, Mário Quintana, Nelson Rodrigues, entre outros. Agora, quem não enxerga vai poder conhecer o trabalho desses escritores. Isso é muito importante para toda a nossa cultura, foi muito importante para o nosso grupo Manguinhos em Cena. É importante pessoalmente porque nos desenvolve, nos dá a oportunidade de desenvolver e crescer como atores que nós somos e também como pessoas. No fim do lançamento, os audiolivros foram distribuídos para representantes de bibliotecas públicas do Rio e de instituições que trabalham com deficientes visuais. O audiolivro é mais um acesso à cultura, né? É a questão de darmos acesso à leitura às pessoas com deficiência visual. Quanto mais audiolivros, melhor. Quanto mais acessibilidade, melhor. Quanto mais braille, melhor. O que é bem pretinho, quentinho como fogão. Tutuzinho de feijão. E em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas, um projeto já atendeu mais de 120 alunos. É o JF Paralímpico. Segundo os dados do IBGE divulgados esse ano, 6,2% da população brasileira possui alguma deficiência. E para atender a essa parcela da população, projetos como o JF Paralímpico foram criados. No ginásio poliesportivo, nas modalidades de polibate, bocha, goalball e futsal. No Esporte Clube Juiz de Fora, nós temos o atletismo e a natação. Os garotos assim, que estão um tempo já bom com a gente vê nítido o desenvolvimento deles, tanto físico, o motor principalmente, o intelecto também, o cognitivo.
e a autoestima, né, que é muito importante também. Um dos atletas que se destaca no projeto é o Gonçalves. Ele ficou paraplégico após uma queda de bicicleta, um tombo que transformou a vida do ex-pedreiro. Os 3 primeiros anos foi muito difícil, né, cara? Porque eu trabalhava em construção civil e eu era mestre de obra. Depois da aceitação, o ex-pedreiro virou atleta. Gonçalves já participou de 3 campeonatos brasileiros de bocha. Em um deles, ficou em 3º lugar. O esporte deu um novo rumo, né? E esse novo rumo também aconteceu para diversos outros atletas. O esporte tem o poder de transformar vidas. E os benefícios que a atividade física pode trazer são incontáveis. Eles conhecem outras pessoas com deficiências diversas e também têm contato com pessoas que não possuem deficiência, né, através dos nossos eventos. Então é um somatório de benefícios que traz para todos os nossos atletas. O esporte a gente fala que é transformador, né? Como eleva a autoestima deles, é impressionante. Mirna Maracajá é uma pintora e ilustradora que passeia pelas mais diversas plataformas. Através da arte, educação e oficinas experimentais, ela desenvolve a chamada cultura de imaginação. A artista no seu momento mais sublime, criando. Foi o que marcou a vida de Mirna Maracajá, uma artista visual que se notabilizou pela diversidade e que tem uma maneira bem peculiar de definir o seu trabalho. Mirna costuma dizer que as suas obras são feitas para as pessoas pensarem. Ela já participou de várias exposições, a maior parte delas individual. Suas obras podem ser encontradas hoje em vários países da Europa e da América do Norte e também podem ser vistas em muitos estados brasileiros. No ateliê de Mirna estão suas obras premiadas, além de ilustrações, algumas feitas com a mão esquerda. As capas de livros também são destaque, bem como os trabalhos institucionais. Uma das instalações que chama atenção é a das cerâmicas e trabalhos gráficos, cujo tema é a literatura de cordel. Além da linguagem ilustrativa, a artista trabalha com desenhos de animação e pintura, tudo através da chamada arte-educação. Na cultura da gente isso já existia, né? As mães cozinhavam, os filhos estavam do lado. Então a gente construía os potes, fazia existia uma relação maior com a arte, né, no dia a dia. E o ser humano ele foi perdendo esse contato, né, com o passar do tempo. Hoje a gente está trazendo a arte para que as pessoas tenham esse encontro com ela mesma e através da educação a gente coloca a arte para ter esse contato e passar as informações necessárias para o desenvolvimento humano. Mirna também cria painéis. O contraponto são as mirniaturas, pequenas reproduções de obras suas. Ela já ilustrou contos e poemas de pesos pesados como João Cabral de Melo Neto e Manuel Bandeira. O sobrenome Maracajá, em Tupi-Guarani, designa um gato selvagem que habita a zona da mata do Nordeste. De formação espiritualista, ela diz que a religiosidade influenciou a sua arte. Quando eu faço um trabalho de incentivar que as pessoas elas voltem a ter a percepção do processo criativo, a sensibilidade, a gente não tem como não olhar para a ancestralidade. Então a religiosidade, não há religião, porque a religião é uma escolha, a religiosidade ela é muito necessária nesse sentido de você estar inteiro, né? Então vai por essa linguagem de pensamento. O nadador americano Ryan Lochte foi constrangido por um protesto enquanto estava num programa de TV. Lochte participava de um programa de dança com celebridades da emissora ABC e, quando ouviu a opinião dos jurados, foi interrompido por 2 homens que invadiram o palco gritando mentiroso. Eles foram retirados do local e os apresentadores tiveram que chamar os comerciais. Durante a Olimpíada, Lochte se envolveu numa confusão num posto de gasolina. E, para encobrir a baderna, contou a história de um falso assalto. Depois de desmentido, ele perdeu patrocinadores e foi banido do esporte por 10 meses. O ex-funcionário da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Edward Snowden, que revelou para o mundo o programa secreto de espionagem do país, pediu perdão ao presidente Barack Obama. Ele disse ao jornal britânico The Guardian que, ao ter divulgado métodos de espionagem, fez um bem ao país. Segundo ele, o poder de perdão do presidente pode ser usado quando atos ilegais parecem necessários,
quando examinados do ponto de vista moral. Snowden mora em Moscou, na Rússia, desde que vazou milhares de documentos sigilosos há 3 anos. O caso fez com que a população e especialistas começassem a discutir o limite entre o direito à privacidade e o direito de o Estado investigar cidadãos. A China deu alerta mais alto para a chegada do super tufão Merante, que já provoca estragos em Taiwan e segue em direção ao continente. Embarcações devem voltar para o porto e moradores das áreas costeiras foram orientados a ficar em casa, já que as ondas devem passar de 12 metros de altura. Em Taiwan, 2 reatores nucleares foram desligados como medida de segurança, onde os ventos atingiram mais de 190 km por hora. E agora vamos à programação paralímpica da TV Brasil nesta sexta-feira. Pela manhã tem atletismo e natação a partir das 9h30. À tarde, às 2h, tem Brasil na disputa pelo bronze no futebol de 7 masculino. É isso aí, Cláudia. À noite tem mais atletismo e natação às 7h. E às 8h40 da noite você acompanha a semifinal de Brasil e Irã no vôlei sentado masculino. E o visual fica por aqui. Pelo nosso WhatsApp, você entra em contato com a gente. E pode mandar sugestões. Anote nosso número, 021 974 522 300. Tchau, tchau. Muito obrigada pela companhia. Tchau.